Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta e agora nós vamos fazer a nossa reflexão astrológica semanal. Como eu disse para vocês na semana passada, eu vou tentar inovar aqui. Eu vou deixar aquela tela que eu sei que vocês adoram, né? Onde aparecem as posições planetárias, a carta do dia. E ai de mim, né? Se eu tentar tirar aquela tela, já até sei que eu vou receber aí muitas reclamações, muitos comentários de vocês aborrecidos, né? Então eu vou tentar alternar os meus comentários aqui com aquela informação da tela, né? Do slide aí de cada dia da semana, ok? E aí a gente vai fazendo aqui, no dia que não der para eu gravar, eu ponho só a tela, né? Então a gente vai mobilizando, tá? Bom, esta é uma semana bem interessante. A gente já vai começar com uma semana com alguns eventos aí interessantes. É a segunda semana do mês de outubro. A gente vai pegar aqui desde o dia 10 ao dia 16 de outubro. E já vamos ter Saturno voltando ao movimento direto. A semana passada foi bem turbulenta, né? Vocês perceberam porque Marte e o Sol estavam juntinhos desde a formação da fase nova, né, desta alunação, que vale ali para os próximos 29 dias, né, a partir do momento da alunação, e foi acompanhando até quase o final da semana, né? Então até sábado, inclusive no sábado, a gente tem aquela marca de Mercúrio, Sol e Marte no mesmo grau, uma conjunção tripla. E então essa configuração ela deixou o clima da semana um pouco instável, né, movimentado. Bom, não foi propriamente uma das semanas mais tensas, né? Nós tivemos anteriormente algumas semanas muito tensas mesmo. Essa semana que passou, ela, vamos dizer assim, ela traz uma movimentação, mas como eu já tinha falado para vocês ali na minha reflexão, né, na minha interpretação desta alunação, esse período ele tem um tema político, esses 30 dias, né, um tema político, e ele tem muito um jogo de diplomacia. Então, por mais que as situações pareçam muito caóticas, tensas, elas não têm um clima de embate direto, como a gente teve. A gente teve manifestação ali no dia 7 de setembro, que foi um clima um pouco mais explosivo, mesmo em torno de interesses, né? Fisicamente não foi um momento violento, mas os posicionamentos mais diretos eles estavam bem mais evidentes, então a gente via até os ânimos bem acirrados. Agora aqui não, é uma alunação libriana, Vênus estava em Escorpião ainda, né, quando aconteceu a alunação, então vocês perceberam ali que não foi uma coisa muito agitada, e isso vai sendo carregado então para esses próximos dias. Agora nessa semana a gente tem uma fase crescente, tem Saturno voltando ao movimento direto, nós não vamos ter um dia inteiro com a Lua fora de curso como tivemos na segunda-feira. Então, alguém me perguntou nos comentários a que eu atribuía na segunda-feira aquela queda do WhatsApp, Facebook, Instagram, né? A Lua fora de curso, nós tivemos um dia inteirinho de Lua fora de curso, a Lua estava no signo de Virgem, transitando em Virgem, disposta por Mercúrio no movimento retrógrado. Então foi esse movimento ali que criou, na verdade, que refletiu, né, a agitação toda da segunda-feira, né? Lembra vocês que os planetas não causam nada. A astrologia é uma das formas, uma das técnicas, né, de se explicar o movimento da vida, como nós temos outros. A biologia explica por meio do funcionamento orgânico, né, dos seres vivos, a psicologia pelas questões psíquicas, e a astrologia ela vai explicar o contexto da vida na Terra, né, e aí a gente tem olhares variados para pessoas, para coisas, para o mundo de maneira geral, mas baseado nas posições dos planetas. Então não são os planetas e os luminares que causam os eventos, né, são só um reflexo do que está acontecendo aqui. Bom, chega de papo, né? Daqui a pouco vocês vão reclamar que eu estou fazendo uma introdução muito longa. Vamos ao que interessa, né? Como eu disse para vocês, então a nossa reflexão é aqui do dia 10 ao dia 16 e a fase crescente vai acontecer aqui na quarta-feira, né? Então vamos lá. No domingo nós já vamos ter essa movimentação toda aqui acontecendo a partir da metade do dia em diante, né? Ali, a 13h41 é o momento em que a Lua vai aplicar um sexto a Mercúrio e nós vamos iniciar a semana com a Lua aqui no signo de Sagitário, né? Então, o sexto é um aspecto leve e esse propriamente não é assim tão animador, né? Porque o Mercúrio tem uma debilidade aqui no signo onde a Lua está. E embora sejam os dois planetas que representem constituição de mente,
a questão mental, né, de um indivíduo. Então a gente percebe que esse sexto ele não vai ser assim tão positivo para amenizar as coisas, ficar de uma maneira mais tranquila em termos de comunicação. Ele torna o dia um pouco mais eloquente, né? Torna o dia com uma tendência um pouco mais de expressão, né? De vontade de se expressar de uma maneira geral. Atentos então à questão da comunicação, expressão, trânsito, burocracias, papéis e coisas de forma geral, mas é um domingo, né? Aí, às 16 horas, já um pouquinho depois do meio da tarde, esta mesma lua aqui em Sagitário vai aplicar um sexto a Marte. Marte está debilitado. Eu diria se ele não tem uma posição direta, agressiva, violenta ou apressada, mas vai facilitar um pouco o fluxo prático das realizações, né? Então, se você tiver que fazer algum assunto específico, esse momento aqui do meio da tarde pode até ser interessante. Então, eu lembro para vocês que o sexto é um aspecto de 60 graus, ele é um dos mais leves em termos de imponência, né, força relativa aos planetas. Então não é assim um dos grandes momentos. Aliás, todos os movimentos aqui do dia 10 são esse aspecto de sexto, né, que é um aspecto leve. E às 17h45, então a Lua vai aplicar aqui o sexto ao Sol, que também está debilitado, né? Mas continua esse clima. Então, o domingo ele não tem uma tensão propriamente, mas não me parece ser um dia parado, né? Muito preguiçoso, muito desanimador. Eu penso em uma característica de clima mediana e que você vai poder escolher ali realizar as suas atividades de uma maneira produtiva até, né? Ela não tem um impacto tenso. E lá no finalzinho do dia, o momento que pede a atenção sobre os temas relativos a Saturno, construções, por exemplo, os assuntos que têm uma relação com um prazo mais longo. Nós estamos vivenciando agora a segunda estação de Saturno, que é quando ele diminui a velocidade, estaciona e volta ao movimento direto, né? Então, se vocês tiverem que escolher um momento para realizar alguma coisa nova, algum evento importante, iniciar alguma atividade, algum estudo, podem encontrar um pouco de dificuldade. Em termos eletivos, não é assim uma das características recomendadas, justamente porque para, né? Como eu falo para vocês, ninguém quer começar uma atividade com uma energia parada, né? Estagnada. Mas se você não estiver realizando nada de muito diferente, não vai sentir um impacto muito forte, ok? E aí vamos para o dia 11. Então, o dia 11 ele já vem com uma tendência um pouco mais prática. Vamos abrir tudo aqui. A 1h30 da madrugada, a Lua vai aplicar um sexto a Júpiter. Ela está no signo que o Júpiter rege, né? Lembrando que o Júpiter ainda está no movimento retrógrado. Júpiter e Mercúrio vão voltar a estacionar, né? E voltar ao movimento direto no mesmo dia, logo mais. Mas por enquanto no movimento retrógrado. Mas, pessoal, essa condição de sexto ela é bem interessante, né? Porque o Júpiter é um planeta que tem domicílio aqui em Sagitário e ele vai animar o ritmo, o dia, bem interessante. Só que é bem no começo da madrugada, talvez ninguém perceba muito essa característica, né? Porque quando a gente estiver acordando, essa influência já se esvaiu bem, ela já diminuiu bem. Mas também vai manter o clima leve, né? Agora, ali à tarde, às 14h15, a Lua ingressa em Capricórnio. Então, ela fecha um pouco mais do clima, né? O ponto aqui de Capricórnio é um ponto de debilidade, ela vai ingressar bem aqui, né? É um ponto de debilidade para a Lua, mas não é que vai deixar tudo tenso, não, né? O Capricórnio ele é um signo de organização, de centramento, de estrutura e tem uma representação organizada mesmo, né? Assim, de clima. Então vocês vão perceber que da tarde em diante, na segunda-feira, se torna um clima bem mais prático para a realização das coisas. Não é assim uma das características animadas, não é mesmo, né? O Capricórnio veicula o temperamento melancólico, é frio e seco, então ele não anima o ritmo do dia, mas para tudo que você for realizar tem uma tendência mais fácil para chegar a um resultado. E não é assim afetivo também, né? Não é uma das posições que torna um clima muito emocional. Ela é bem mais lógica, né? Bem mais realizadora, vamos pensar assim. Então, dia 11 também tranquilo. O dia 12, então, ele vem com essas características aqui. Durante toda a manhã do dia 12, que é feriado, Nossa Senhora da Aparecida, aqui no Brasil, né?
nós não temos aspectos novos no céu. A Lua que está em Capricórnio, ela vai se aproximando para que às 12h50 ela chegue a um aspecto exato desafiador a Mercúrio. Então, nós temos o Mercúrio aqui retrógrado no signo de Libra e a Lua estará aqui no signo de Capricórnio, vai aplicar esta quadratura, né? Bom, aí é uma quadratura que já merece muita atenção sobre os assuntos que envolvam os estudos básicos, papéis, comunicação, trânsito mesmo, né? Trâmite, não só trânsito de automóveis, né, em estradas, mas o fluxo das coisas, o ir e vir das coisas, né? Então, mantenham a atenção porque pode ser um momento um pouquinho difícil. Recomendo não lidar com os temas envolvendo assuntos comerciais, publicações em redes sociais, internet de maneira geral, divulgações, pode ser um pouquinho desafiador. Se você tiver com a atenção bem pronta e bem centrada, minimiza a vulnerabilidade do aspecto, mas para início desse tipo de atividade não é muito recomendado, né? Também os assuntos eletrônicos de maneira geral. E o próximo movimento é às 21h27, quando a Lua vai aplicar uma quadratura agora a Marte. A quadratura é um aspecto, como dizemos, desafiador, né? Mas aqui a gente tem o Marte debilitado e a Lua está no signo onde Marte tem uma dignidade essencial que é a exaltação. Então esse momento ele se torna muito realizador, prático e pode ser um momento muito interessante para iniciar as atividades que requeram força física, movimento físico. Não é uma atividade que caracteriza a agitação e competitividade, mas ela dá força, ela expressa uma qualidade de força e característica produtiva, né? Então pode ser muito bom se você tiver que fazer alguma atividade que tem um objetivo já bastante claro para se atingir. É um momento muito interessante, realizador também, né? E aí, pessoal, chegamos aqui no dia 13, então, de novo, vamos a todos aqui. Meia-noite e 25 é o momento em que esta Lua, que estará ainda em Capricórnio, vai aplicar uma quadratura ao Sol. Então, agora nessa quadratura, a gente não tem um ponto de benefício para o Sol aqui em Capricórnio, ele não tem uma relação direta, só da face, mas a dignidade da face ela é muito pequena, né? Não contribui tanto assim para amenizar essa característica de debilidade. Como o Sol expressa as ideias sobre sucesso, popularidade, a ideia do alcance dos objetivos, né, a realização das coisas, esse momento requer a atenção. Eu penso nele como muito formal mesmo, bastante formal, mas ele vai acontecer na virada do dia, né, de terça para quarta. Então, também talvez a gente não perceba muito essa influência quando acordar ali pela manhã, isso já vai ter se dissolvido mais. E aí a gente vai ficar um bom tempo sem aspecto e vamos ter um próximo movimento no céu às 16h26. Na verdade, a Lua, depois desse momento, ela fica fora de curso, né? Porque o próximo movimento da Lua é só quando ela ingressar em Aquário, então ela vai ficar fora de curso esse tempão. Mantenham atenção para os inícios. 16h26 é Vênus quem vai entrar na jogada aqui, aplicando um sextil a Saturno. Vênus está em Sagitário, ela está peregrina, não tem nenhum poder aqui nesse grau exato onde ela está e vai aplicar um sextil a Saturno que está no seu próprio domicílio. Então, concentro de novo essa característica formal, né? Embora a gente tenha aqui um signo seco e aqui um signo úmido, eu não vejo uma tendência muito aberta, né? Muito facilitadora para as coisas de Vênus, por exemplo, né? Festas, diversão de maneira geral, romances, né? E nem as compras, nem os assuntos da beleza, né? Então mantenham a atenção sobre os inícios aqui durante esse momento, principalmente no que diz respeito aos temas ligados à moeda, né? Investimentos, compras, né? Aquisições de coisas importantes. Ele não incentiva não, né? Porque o Saturno ele é sempre um pouco mais limitador, então não vai incentivar em exagero o gasto. Mas ao contrário, pode ter dificuldade para conseguir aquilo que se quer nesse tema. Vamos supor que você queira comprar alguma coisa de interesse e desejo, já está um tempão querendo comprar alguma coisa. Escolhe esse momento para comprar, bem provável que não consiga muito facilmente, né? Pode não ter os seus desejos atendidos. Se a gente tivesse uma recepção mútua mais
interessante aqui, poderia facilitar o jogo, né? Mas não, esse sexto ele é muito leve e Vênus está peregrina, então ela não favorece muito o atendimento dos desejos de uma forma geral. E ali no finalzinho da tarde, 17h47, então a Lua vai ingressar aqui no signo de Aquário, né? E aqui em Aquário também a Lua não tem nenhum poder, ela fica peregrina. E uma lua disposta por Saturno é sempre muito formal, ela é sempre muito mental, ela é sempre muito crítica, né? Então a gente vai sentindo um pouco desse clima aqui durante a noite aqui da quarta-feira. O dia 14, pessoal, já vem aqui com uma tendência um pouquinho diferente. Vamos a tudo aqui. O primeiro movimento do dia 14 às 5h54 é exatamente a conjunção de Lua com Saturno. Olha, 5h54, esse gráfico aqui é para as 6 da manhã, como eu sempre coloco, então vocês já podem ver aqui a Lua bem pertinho de Saturno, né? E, bom, uma conjunção de Lua com Saturno no signo de Aquário dá um poder enorme para Saturno, porque ele está forte aqui no seu próprio domicílio, voltou ao movimento direto, ainda não está no gasto total em toda a velocidade dele, mas ele está bem mais forte em termos de dignidade do que a Lua, né? Então a gente continua com aquele clima um pouco mais crítico, analítico, né? Aquele potencial mais mental mesmo, né? Mais falante, mais pensador mesmo, teórico até para este momento aqui. Mas é bem no comecinho da manhã, então algumas pessoas podem até sentir um pouquinho da influência. Quando for às 7h03, a Lua vai aplicar um sextil a Vênus, então Vênus está aqui em Sagitário e a Lua vai estar aqui em Aquário. Este sextil ele anima um pouco, porque o Sagitário é quente, o Aquário também é quente, ele vai animar um pouco o ritmo. Mas o sextil é um aspecto leve, então ele não é causador de grandes eventos, né? Vocês vão perceber que há um ânimo um pouco mais interessante aqui na manhã da quinta-feira, né? As coisas ficam mais fáceis, né? Mais desenroladas, vamos dizer, e aí facilita um pouquinho o fluxo das coisas. E ali às 14h09 à tarde, a Lua vai aplicar um trígono a Mercúrio, que está aqui no signo de Libra. E Mercúrio tem um pouquinho de poder aqui, ele está no próprio termo, ele fica bem aqui no elemento ar também, né? Então é uma troca que vai favorecer um pouco mais o andar das coisas, o fluxo natural das coisas, as comunicações, as notícias, as conversas, as reuniões, os estudos também. Ele não favorece aprofundamento em estudos ou temas complexos, mas facilita chegar à informação que você quer, né? Então as coisas ficam muito descomplicadas e fáceis, é um momento leve aqui do dia 14, quinta-feira, certo? E quando for a sexta-feira, pessoal, então vamos lá, porque esse dia aqui tem coisa de até não poder mais aqui, né? Esse dia tem muito movimento. Às 4h57, a Lua vai aplicar um trígono a Marte, então Marte está aqui debilitado. E esse trígono, ele não é assim tão direto como poderia ser, porque o Marte ele está no signo de Libra, que é um signo úmido, por sinal, e é uma debilidade. Então, enquanto Marte representa uma ação direta, no signo de Libra ele perde um pouco da direção, mas não perde a ação, porque Libra também é quente. Então a gente continua vendo um movimento ativo nessa relação da Lua em Aquário com Marte em Libra, mas ele não é propriamente agitado, ele não é explosivo, ele não tem uma característica muito direta. Então, esse momento ele não é assim tão interessante para tomadas de iniciativas assim repentinas ou muito ousadas, né? Por exemplo, ele vai favorecer mais as tomadas de iniciativa que venham por meio de conciliação, de diálogo, de conversa, de troca, né? Ele tem uma tendência à realização um pouco mais subjetiva, mais indireta, mas realiza, né? Então mantenham atenção aí para este momento, no meio da madrugada, né? 8h45, 8h46, o Sol vai chegar a um aspecto harmonioso a Júpiter. E isso poderia ser bem legal, mas nem é assim tanto, né? Porque o Sol tem debilidade aqui no signo de Aquário e ele já está debilitado aqui no signo de Libra. Então esse trígono não é assim propriamente aquele exatamente generoso, expansivo, confiante, animador, esperançoso, como todo mundo costuma dizer. Por questão dessa visão que o Sol tem de uma outra debilidade. Ele já está enfraquecido e ainda olha para um ponto que ele fala, aí não, né? Mas é aí que vai acontecer o aspecto.
E aí é o que eu digo, pessoal, mantenham atenção então com a autoconfiança, com as expectativas que se geram sobre os temas. Então não decidam se não tiverem informações precisas, não deem um passo em falso. Mantenham atenção porque vai elevar um pouco disso, do senso de generosidade, da percepção sobre algo que ainda não se realiza, né? Cria-se um campo para expectativa sobre o tema de esperanças. Então ele fica um pouco exagerado, mantenham atenção sobre isso, ok? E aí depois a gente tem uma conjunção de Lua com Júpiter, que também não é assim uma das grandes coisas, porque a Lua vem muito fraca. Aqui nesse ponto onde Júpiter está, ela só tem um poder de face. Então, essa conjunção de Lua com Júpiter, que poderia ser um pouquinho mais animadora para amenizar a debilidade desse momento aqui, não vai facilitar tanto o jogo, né? Porque depois do momento exato do aspecto, leva um tempo para o Sol se afastar dele. Inclusive, como o Sol se movimenta aproximadamente 1 grau por dia, 59 minutos e 8 segundos, ele não vai se desprender em tão pouco tempo desse aspecto, né? Então, quando a Lua tiver a conjunção com Júpiter, ele ainda está forte aqui, né? E vai esse aspecto aqui no meio desses dois pontos de debilidade para o Sol não vai facilitar muito o jogo do dia. Então mantenha a atenção para sexta-feira, dia 15, porque ela tem um tom exagerado, porque alimenta muito as esperanças, né? As expectativas de maneira geral. E 23 e 22 é quando a Lua deixa aqui o signo de Aquário, já vai ingressar aqui em Peixes, né? E aí o ingresso da Lua em Peixes é um pouco mais sentimental, emocional, um pouco mais confuso, um pouco mais preguiçosinho também, né? É que é um território frio ali. E quando for o dia 16, então vamos lá. A gente tem a Lua aqui sem nenhum aspecto. Então vocês perceberam que aqui no dia 15, vamos voltar aqui um pouquinho para o dia 15, né? A Lua ficou desde as 9 de manhã até as 23 fora de curso, porque depois desse aspecto com o Sol, ela estava em Aquário, ela não aplicou mais nenhum aspecto enquanto esteve em Aquário, ficou fora de curso, ingressou em Peixes, e aí no dia 16, então a gente tem esse tempão todo, a manhã inteirinha, a tarde inteirinha, porque às 17h59, né, às 18 horas praticamente, é que a Lua vai chegar a uma quadratura a Vênus. Bom, e aí a Lua está em Peixes, que é um ponto de exaltação para Vênus. Aliás, ela alimenta bastante o sentido generoso, esperançoso, alimenta um pouco do fluxo sentimental, amoroso, e não só em nível romântico, mas em um nível geral. E também movimenta muito os desejos. Então mantenha atenção, porque vocês vão perceber que aquilo que a gente deseja ficar mais vivo e tal. Mas é uma característica que tende a ser bastante sensível e idealista. Então, se surgiu um interesse novo ali, uma vontade nova nesse momento aqui no sábado, segurem-se, principalmente se ela representar um risco com gastos ou qualquer outro tipo de risco, né? Porque ela se torna um pouco mais voltada para essa questão de um ideal, né? De tenho que ter, eu tenho que ser, preciso muito disso. Ela alimenta muito essa coisa do desejo de uma forma geral, né? E pode também ser um momento muito bom para as artes, né? Porque esse potencial ele anima um pouquinho a criatividade. E aí, pessoal, 22 e 23, Mercúrio é quem vai aplicar um sexto a Vênus, um outro momento bem legal para Vênus. E Mercúrio está retrógrado, se afastou bem, agora ele já vai começar a voltar a diminuir a velocidade. Ele está no signo que Vênus rege, né? Signo de Libra. Então, para Vênus é até interessante, para Mercúrio nem tanto, né? Porque Vênus está aqui no ponto de debilidade para o Mercúrio. Mas todo sábado é isso que eu estou falando para vocês. Vênus vai ficar um pouco mais evidente, enxergando seu ponto de exaltação e seu ponto de domicílio. E isso vai incentivar mais, vai tornar os desejos um pouco mais vivos, né? Então, fiquem atentos, mantenham os pés no chão, a mente ativa, não decidam se não refletirem, principalmente quando envolver riscos com dinheiro, com outros riscos também, né? A gente fala aqui de um planeta que envolve muitos temas comerciais e tal, então mantenham a atenção sobre isso para não chutar muito alto ali, né? Não arriscar demais, certo, pessoal? E é isso, então, que a gente tem para esta semana aqui, que vem animadinha, né? A gente tem alguns momentos bons,
Eu vou deixar um abração para vocês aqui. Na semana que vem eu volto. E mantenha-se antenado aí as novas séries. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos. É sempre muito bom, como eu falei para vocês. Mantenha também aí um pouquinho de paciência com os anúncios que passam aí no início do vídeo, né? Porque ajuda a divulgar o canal, tá bom? Um beijão para todo mundo e até a próxima. Até mais.